Glórias a Deus, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Está todo mundo feliz? Todo mundo abençoado por Deus? Deus vai falar conosco, né? Deus vai falar com a gente, vai nos ensinar, instruir, orientar, vai responder perguntas, né? Com certeza, orações que são feitas, né? Viemos à casa de Deus para isso, não é verdade, não? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar para que os irmãos possam abençoar a obra no final, tá bom? Então eu vou ministrar a palavra de Deus, porque eu acho que Deus colocou isso no meu coração. Eu acho que eu quero dedicar a palavra com cuidado, e aí no final os irmãos abençoam a obra de Deus, tá bom? Eu vejo com alegria o que eu estou fazendo. Por gentileza, vamos ao livro. Eu preciso de 5 capítulos para que eu possa governar o que Deus está querendo e direcionar vocês do jeito que Deus quer, tá bom? Garanto que Ele vai responder muita coisa. Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35. Vamos ao livro de Hebreus, por favor, no capítulo 10, por gentileza, no versículo de número 35, por gentileza. O texto nos fala assim, por favor, preste atenção. São detalhes importantes. Porque não somente, versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela está a tua recompensa, ou a grandiosa recompensa, ou nela há grandioso galardão. Mesma coisa. Em verdade, eu vos afirmo que você necessita de perseverança, ou necessitais de perseverança. Quer dizer, manter-se firme, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis então o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Amém? Vamos agora ao livro de Tiago, no capítulo 4, para entender algumas coisas da parte de Deus. Vamos ao livro, um livro depois, já é o livro de Tiago, no capítulo 4, por favor. Diz assim, capítulo 4, o livro de Tiago, no versículo 13. Diz assim, olha, agora prestai atenção. Observa o que eu li e agora olha o que eu estou lendo. Agora prestai atenção, vós que aclamais. O que está dizendo? Vós aclamais. Ele está querendo, você que quer dirigir sua vida, você que quer governar a tua vida, quer fazer as coisas do seu jeito. É isso que ele quer dizer. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Por quê? Sois simplesmente como uma neblina que aparece e por algum tempo logo se dissipa. Quer dizer, você não tem condições de controlar isso. Em vez disso, devieis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando de vossas próprias capacidades, e toda vanglória como essa é de procedência maligna. Glórias a Deus. Amém. Vamos lá. Eu gostaria que os irmãos fossem, por gentileza, ao livro de Hebreus, no capítulo 12. Volta lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. Importante, viu, meus irmãos? Tudo muito importante. Hebreus, capítulo 12. Vamos lá? Vamos ver um exemplo aqui para a gente poder entender. Diz assim, Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta, quer dizer, o plano de Deus. Olhando fixamente para o autor, quer dizer, consumador da fé, que é o próprio Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, quer dizer, a promessa,
Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Quer dizer, ele foi o primeiro a dar exemplo disso. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria vontade, contra a sua própria pessoa, para que não fatigueis tampouco desanimeis. Amém? Glórias a Deus. Tá, vamos ao livro de Lucas, no capítulo 22, e é o último versículo que eu quero ler. Capítulo 22, no versículo 40, por favor. Lucas 22, 42. Vamos lá? Que Deus nos ajude, né, nos oriente e nos mostre a sua verdade sempre. Uma pessoa que anda com Deus dificilmente é enganada, passada para trás. Dificilmente esta pessoa vive infeliz ou insegura. Vamos lá? Lucas capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu... Amém. Pode se sentar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus e meus irmãos. Amém. Então vamos lá. Vamos deixar Deus conduzir a gente em nome de Jesus Cristo. Primeiramente, observa o livro de Hebreus, no capítulo 10, a orientação que o Espírito Santo nos dá, a partir do versículo 35. O Espírito Santo diz o seguinte: diante de toda a fragilidade da vida, diante de tanto conflito da vida, diante de todos os problemas da vida, o texto, ele nos leva a entender de que nós precisamos compreender que tudo não passa de um plano espiritual, de um propósito de Deus. E ele nos dá um alerta dizendo: ei, você precisa manter-se firme e perseverante. Por quê? Porque havendo passado por este momento, receberá o que Deus te prometeu. Então vamos lá. Vamos entender para que as pessoas não tenham dúvida de que tudo que está na sua vida tem a ver com o plano espiritual de Deus. Ainda que você não concorde com isso, isso não pode ser mudado. Observa, por exemplo, o livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, Deus dá uma orientação espiritual dizendo: a todos os filhos de Deus, não fique apreensivo, não fique ansioso, nem preocupado com as coisas que acontecem. Tá, Deus, e o que eu faço diante dos meus problemas? Vai, fecha a porta do teu quarto e ora. E conversa comigo de forma clara, límpida, e conta para mim o que está se passando. E o que o senhor vai fazer? Bom, durante o processo, você fica quietinho, mantém sua mente firme em mim, porque logo eu vou resolver o teu problema. Diga glórias a Deus. Amém? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha agora 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Lá ele diz assim: ei, a todos os meus filhos que moram na terra, batizados, remidos, lavados no sangue de Jesus. Ei, eu tenho uma orientação para te dar. Não se assuste com o tamanho da cara feia dos seus problemas. Não, Senhor, mas o meu problema não dá para me resolver mesmo. Ele é meio complicado. É um problema de enfermidade, é um problema financeiro, é um problema familiar, seja o que for. Ele é um problema feio. Ele diz: não se assuste com o tamanho do seu problema. Senhor, e o que eu faço? Ele disse: olha, esse problema, ele não é casual, ele não está acontecendo porque ele caiu do céu, não, ele está acontecendo porque eu tenho um plano para acontecer na sua vida, eu tenho um propósito e eu vou usar isso para honrar você. Vamos lá, vamos mostrar que isso é verdade, tá bom? Senão você não consegue entender, tá bom? Olha lá o livro, por exemplo, de Mateus capítulo 19, já senti a presença de Deus aqui. Mateus capítulo 19, versículo 20. Olha Deus dizendo: ei, a todos os meus filhos, não se preocupe. Bom, preocupação, para quem não sabe o que é preocupação, preocupação dentro da ciência psicológica, ela só nasce quando aparece algo que é além da sua capacidade de resolução. Então, quando aparece um problema que você não tem controle, entra a preocupação.
Então Deus disse assim: não se preocupe quando aparecer algo que está acima da sua força para resolver. Senhor, e o que eu faço? Ele disse: não se preocupeis. Lá ele diz, versículo 19: venha para a igreja. Mas ir para a igreja vai resolver meu problema? Ele disse: eu vou ministrar uma palavra. Como assim ministrar? Eu vou revelar através da palavra algo que eu vou fazer dentro desse problema. E o que o Senhor vai fazer? Versículo 20: o meu espírito que habita dentro de você vai dar vitória para você. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Você conseguiu notar nesses 3 versículos, e tem muito mais, mas eu não vou ficar aqui ditando versículos. Você conseguiu notar que a orientação de Deus sempre é você não ter preocupação com o problema, mas preocupação em procurar Ele? Vocês estão aqui hoje? Amém? Observe que a orientação de Deus nunca é uma orientação humana. Ele nunca diz: fica sem dormir, fica sem comer, fica preocupado, se atormenta, briga, fica ansioso, discute. Não, ele só diz: calma. Tem gente aqui que Deus está querendo dizer: calma, calma, eu vou resolver para você. Está sem dormir por quê? Aleluia, está sem dormir por causa de uma coisa que você não consegue resolver. Aprende uma coisa: se o que apareceu na tua vida é acima do que você pode resolver, é porque é para mim resolver. Então não tenta resolver o que é para mim resolver. Diga glórias a Deus. Amém? Então observe que Deus, Ele mostra claramente dentro do texto de que nós não temos que nos preocupar com o problema, porque a Bíblia, ela chama problema de propósito. Na terra, problema é problema. Na Bíblia, para a vida dos filhos de Deus, problema é plano espiritual. Problema é um salto de Deus para alguma coisa melhor. Problema é uma ponte para alguma coisa melhor. Problema é uma transferência de uma grande vitória. Problema é um instrumento nas mãos de Deus para alguma coisa positiva. Então, no mundo, pessoas chamam de problema. Na Bíblia, problema é vitória. Diga glórias a Deus. Então imagina que Deus está dizendo para alguém assim, alguém que diz que batizou nas águas e se chama cristão. Tem alguém aqui assim? Glórias a Deus. Ele está dizendo que esta pessoa não tem problemas, ela tem pontes, ela tem oportunidades em que Deus vai manifestar a sua glória. Então isso que você chama de problema é uma oportunidade. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Não é uma linguagem muito acessível, amém não? Você está todo empipinado e vem na igreja e tem um pastor maluco dizendo que você está na maior oportunidade da sua vida. Que coisa, né, irmão? Prende esse pastor, sim ou não? Como é que esse doido, ele não sabe o que eu estou passando, e ele vem aqui para me ouvir essa loucura dele? Ele chama isso de oportunidade. É uma linguagem espiritual. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o Senhor diz assim: somente os filhos batizados no Espírito, nascidos do Espírito, que detêm o Espírito, conseguem discernir e interpretar em Espírito. Pois todo aquele que tem o Espírito discerne e interpreta o que Deus fala. Mas quem não tem e não é nascido, ouve, mas não entende. Então somente a pessoa que reconhece a Cristo como seu Salvador e reconhece a soberania de Deus na tua vida, essa pessoa batizada, nascida do Espírito, quando Deus fala, ela diz: estou entendendo tudo. Eu estou entendendo tudo, Senhor. Eu estou começando a entender tudo, Senhor. Meu coração começou a se acalmar, Senhor. Agora eu estou entendendo que o Senhor está por trás desse negócio. Agora eu estou entendendo que isso tudo, na verdade, é uma coisa boa, é uma coisa para algo melhor. Agora eu comecei a me acalmar. Sabe por quê, Senhor? Eu estava pensando que eu ia me destruir. Eu estava pensando que eu estava acabado. Eu estava pensando que estava ferrado. Mas agora não. Eu comecei a perceber que a coisa está na sua mão e a vitória é certa. Se você não usar a sua fé, se você não usar a sua fé para ouvir a palavra de Deus, você nunca vai receber nada de Deus. Deus não honra incrédulo. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu não estou falando de coisa terrena.
Eu estou falando de algo que tem o poder de entrar na tua vida real e mudar tudo o que está acontecendo. E Ele faz isso por meio da revelação da palavra de Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui na tua vida, tem uma coisa acontecendo na tua casa, tem uma coisa acontecendo no teu relacionamento, tem alguma coisa acontecendo na tua vida, aleluia, e vem da parte de Deus. Diga glórias a Deus. Amém? Você concorda, minha filha? Louvado. Então Deus está fazendo milagre aqui? Então está cheio de gente com problema aqui que Deus está dizendo que vai resolver. Dá uma salva de palmas para Ele em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele. Agora observa que é uma coisa interessante. O texto em Hebreus 10:36 diz assim: você precisa manter-se firme, ficar firme. Ele não mandou você ajudar, Ele mandou. Ele não mandou você entrar no caminho dele, sim ou não? Ele não mandou você decidir, mandou? Ele não mandou você atrapalhar Ele, sim ou não? Porque tem gente que atrapalha Deus. A minha irmã já riu. Tem gente que tenta ajudar Deus, só complica mais a situação. Deus diz: eu não preciso da sua ajuda. Sim ou não? Tem pessoas que Deus está falando: eu vou fazer isso. A pessoa tenta ajudar Deus, só se complica mais. Ele não pediu sua ajuda. Pediu? Ele diz: mantém-se firme. Fica na posição, fica debaixo de oração, apresente para mim o seu problema, deixa que eu vou cuidar para que o problema seja resolvido. Tem pessoa que fica desesperado, tem pessoa que fica perturbado por causa do problema, a pressão, né, que o problema causa, e a pessoa começa a ter várias reações. Aí o diabo faz a festa, né? Tem coisa, por exemplo, num relacionamento, que Deus manda a pessoa ficar quieta e só orar, né? Aí a pessoa tenta falar, a pessoa tenta fazer alguma coisa, o que acontece? Gira mais encrenca, gira mais briga. Deus falou: não mandei você falar, mandei você orar. Aí você pergunta para Deus: mas quando é que você vai fazer? Calma que você vai entender tudo isso hoje. Ele não mandou você falar nada, Ele mandou você ficar quieto. O que você está passando na frente? Diga glórias a Deus em nome de Jesus, né? Tem pessoas, por exemplo, que tem problema no relacionamento, que a mulher foi embora, ou o marido foi embora, ou então a pessoa quer muito uma pessoa para namorar, gosta muito de uma pessoa, né? E aí Deus vai lá e fala: fica quieto, só ora. Aí a pessoa fica atrapalhando Deus. Deus não mandou fazer nada, Deus mandou você orar, só ficar quieto. Pastor, mas quando vai ser? Aí você vai entender hoje. O jeito é de Deus, o jeito não é seu. O negócio é com Deus, não é com você. Você respeita a ordem e Ele executa o milagre. Se você não respeitar a ordem, Deus não executa o milagre. Então não adianta você emocionalmente se deixar levar e ficar tomando atitudes bobas. Porque aí o que acontece? Acaba brigando, acaba falando o que não deve, acaba agindo da maneira errada, né? Isso na vida sentimental. Quando se trata de negócio, acaba assinando coisa fora do tempo, acaba gastando dinheiro que não devia, acaba fazendo alianças que não tinha que fazer, acaba fazendo negócios que não era para fazer, e em pouco tempo diz: olha aí, ó, Deus não estava nesse negócio, perdi 10 mil, perdi 15 mil, olha, eu estou todo enrolado. Por quê? Deus falou que ia fazer, mas era do jeito. Então você tem que aprender a confiar em Deus. Por isso o Espírito Santo diz, ó: não abandone a confiança nele, pois afirmo que você necessita manter-se firme, olha o que ele diz: havendo cumprido a vontade de Deus, alcançará o que Ele te prometeu. Então existe um processo, existe algo que precisa ser respeitado, existe algo que você não controla, existe algo que é entre Deus e você. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: faz muito tempo que você está quebrando a cara por causa disso. Faz muito tempo que você está quebrando a cara por causa disso, porque você não respeita o processo, porque você não respeita a maneira como Deus vai trabalhar, porque você fica ansioso e começa a tomar as decisões erradas e fora do tempo, porque você começa a agir do seu jeito, porque você começa a querer fazer as coisas do teu jeito, porque você não respeita o plano que Deus tem para fazer. Diga glórias a Deus, diga glórias a Deus. Observa, presta atenção que eu quero sair daqui com vocês rico de Deus. Deus está dizendo: pois havendo cumprido a sua vontade. Então existe um propósito.
Amém, Rafael? Vamos lá, Rafael, você é um menino de Deus. Existe um propósito. É meio doido, um negócio meio esquisito. Mas o quê? Mas tem, ué. Não adianta. Ninguém morre se ele não mandar. Ninguém nasce se ele não mandar. Então, mais ferrado não vai ficar. É propósito. Não adianta querer arrancar o cabelo fora do tempo. Não adianta ficar sem dormir. Não adianta ficar sem comer. Não adianta ficar falando bobagem. Não adianta, não vai resolver nada. É ele que tem que resolver. E ele disse: mantenha a sua confiança, porque é nela que está a sua bênção. Mantenha a sua perseverança. A orientação dele é: não me ajude, fique na posição. Por quê? Havendo passado pelo processo, eu te dou a vitória. Então tem um propósito. Então observe que é claro que a Bíblia fala que essas provações são propósitos. Elas têm tudo a ver com você. Elas não são, vamos lá, Rafael, vamos entrar nós dois aqui. Elas não são injustas, elas não são covardes, elas não têm o benefício de te agredir, ele não tem a intenção de te machucar, mas ele tem a intenção de usar essa ferramenta para algo melhor. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Entenda, presta atenção, vamos lá. Ele não usa dessa ferramenta para te machucar. Vamos ver se isso é verdade, irmã, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28. Olha o que ele fala no versículo 27. Pois o Espírito Santo de Deus, que sonda as intenções da alma, do coração do homem, ele sonda os pensamentos humanos, as intenções do homem, ele só pode impelir, interferir, aleluia, quando o indivíduo, aleluia, do propósito está alinhado em conformidade com a palavra. O Espírito Santo não interfere em você fora da posição. O Espírito Santo não te ajuda desviado. O Espírito Santo não te ajuda fazendo o que Deus mandou. Para ele alinhar o propósito de Deus, você precisa estar em conformidade com o Espírito da palavra. Fora dela, meu irmão, já era. Não pensa que Deus vai te honrar no mundo, que Ele não vai te honrar no mundo. Não pensa que Deus vai te abençoar fora da presença de Deus, que Ele não vai. Não pensa que Deus vai honrar você fazendo o que você quer, que você não vai. Você vai ficar sempre andando para trás e ponto final. Se alguém inventou isso, é um doido de um crente ou de um pastor maluco que está pregando mentira. Deus não vai alinhar a tua vida se ela não estiver atrelada ao plano espiritual de Deus. Acabou. Deus não honra mentiroso, Deus não honra cafajeste, Deus não honra caloteiro, Deus não honra sem vergonha, Deus não honra fofoqueiro, Deus não honra promíscuo, Deus não honra gente imoral, Deus não honra gente que se masturba, que bebe, que fuma, Deus não honra gente que pratica pornografia, Deus não honra esse tipo de gente. Então, se você pratica, foge, porque se estão dizendo que Deus honra isso, começa a repensar a tua vida espiritual para ontem. Isso não se prega mais, porque isso aí tira os outros da igreja. Mas meu compromisso não é com os outros, é com Jesus. Eu falo o que Deus manda, não falo o que os outros querem ouvir. Se a pessoa não gostou, eu falo: procura um lugar, tem um monte de igreja, tutti-frutti, manga, pera, uva, essa aqui é de Jesus. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Essa aqui fala o que Jesus manda. Isso aqui não tem sabor, isso aqui não massageia ninguém. Agora presta atenção. Observe que Deus fala: depois de haver cumprido a minha vontade, receberá o que eu te prometi. Então existe uma vontade. Romanos 8, 27 diz que o Espírito sonda os pensamentos ou as vontades humanas, as intenções do homem. Mas ele só pode impelir, ele só pode interferir, ajudar. Ele só pode, aleluia, tomar a frente quando aquele indivíduo está alinhado, ou seja, as suas intenções estão alinhadas ao propósito. Você quer ver o que Deus está querendo dizer? Vamos lá para o versículo 28, saímos do 27 para o 28. Devo fazê-lo conscientes de que, certos de que Deus se utiliza de todas as coisas, não para maltratar filhos, mas para beneficiá-los. Beneficiar quem? Aquele que ele chamou segundo o seu propósito.
propósito, pois aquele que ele chamou segundo o seu propósito, ele predestinou. O que é predestinar? Ele deu a promessa antes de entrar no problema. Ele deu a promessa antes de entrar no problema. Ele deu a promessa antes de entrar no problema. Ele deu a promessa antes de entrar no problema. Você já entra no vale debaixo da promessa. O problema existe, mas você já está passando por ele debaixo de uma promessa. Você não está passando por ele casualmente, você está passando por ele debaixo da promessa. Aí você pergunta, pastor, explique isso para mim, vamos lá. Josué 14. Quantos anos Caleb teve que viver debaixo da promessa para depois receber? 45 anos. Quantos anos José passou debaixo da promessa para depois receber? 42 anos. Observe que todas as pessoas passam por debaixo da promessa, pela situação da prova, mas debaixo da promessa. Davi foram 26 anos. Eu só estou tentando tirar você um pouco da terra e levar você para o plano espiritual, para você entender que o que está acontecendo na tua vida, apesar de aparentemente parecer real, quem controla isso é o mundo espiritual. E o que está acontecendo aqui embaixo tem a ver com o plano que Deus tem na sua vida. Ainda que você não aceite, não tente entender, eu garanto para você, a tua luta tem a ver com você mesmo. A tua luta tem a ver com o plano que Deus tem na sua vida, com propósitos que Deus tem na sua vida. Cada um ele trata de um jeito, cada um ele trata de uma maneira. Diga glórias a Deus. Vamos lá. Agora observa, por favor, me leva aí, Espírito Santo. De Hebreus 10, 35, 36, eu conduzi você ao livro de Tiago. Lembra disso ou não? Porque eu queria mostrar para você uma coisa interessante, que existe duas vontades. Uma é a vontade de Deus, que em Hebreus 10, 36 ele diz: depois de haver cumprido a minha, aí eu vou te abençoar. Em Tiago capítulo 4, versículo 13, fala de duas vontades. Fala da vontade do homem, que não leva a nada, e fala da vontade de Deus, que leva a vitória. Tiago capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: agora presta atenção que eu quero te dar uma orientação. Hoje, você que aclama, hoje ou amanhã, vou mudar de cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou negociar, vou ganhar dinheiro. Ele disse: contudo vós tendes algum poder para controlar o dia de amanhã? Você tem algum controle sobre as decisões que você está tomando? Você tem o poder para controlar o resultado das decisões que você está tomando? Não. Olha o que ele disse: não. Vós sois simplesmente como uma neblina, vem, mas logo vai embora. Ele disse: suas vontades não podem ser construídas ou dominadas por você. Não seria mais fácil, versículo 15, em vez de você fazer essas coisas, dizer: Deus, vai comigo? Espírito Santo de Deus. Eu só estou tentando mostrar para você de que existem duas vontades, a sua e a de Deus. A vontade sua, ela não tem poder nenhum para determinar o resultado de suas decisões e de suas escolhas. Você pode escolher fazer e se dar muito mal. E tem as vontades de Deus. Essas não vêm de você, são planos de Deus. Estas têm poder, porque elas controlam o resultado de amanhã. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Agora observe que as vontades humanas, as vontades suas, contrapõem as vontades de Deus. Vamos provar isso? Não fique ansioso. Você fala: peraí, o senhor não está vendo o que eu estou passando? Como é que eu não vou ficar ansioso?
Não fique preocupado. Não, peraí. Como é que eu não vou ficar preocupado diante do que está acontecendo? Não vos assusteis. Peraí, você está dizendo para mim não ficar assustado? Eu estou com um problema sério. Olha o que Deus está dizendo, para você fazer tudo isso, porque essa é a vontade dele. Agora, como entender que Deus tem a vontade que você passe por isso? Como entender que Deus tem propósito em algo tão desagradável? Como compreender que Deus tem um plano por trás de uma coisa tão desagradável? E Ele constrói esse caminho e chama de vontade. Essa é a minha vontade. A sua é escapar do problema. A minha é você passar e eu te dar vitória. A sua é fugir do problema, se esconder do problema. A minha é você enfrentar e vencer o problema. Olha como existe duas vontades: a de Deus e a sua vontade. Olha o desejo de Deus, de que dentro da vontade sua e de Deus, você renuncie à sua para fazer a dele. Ele pede para você abrir mão da sua para fazer a dele. Ele pede para você se distanciar da sua para acreditar na dele. Há duas vontades. Mas a vontade de Deus exige renúncia. Ele pede para você renunciar à preocupação. Ele pede para você renunciar à ansiedade. Ele pede para você renunciar ao medo. Ele pede para você renunciar à insegurança. Ele pede para você renunciar pessoas, coisas, momentos, situações, circunstâncias. Ele diz: renuncia, para que seja feita a minha vontade. Deus, e por que o Senhor quer que eu renuncie? Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante: porque a sua não vai dar certo. Espírito Santo, a sua não vai dar certo. Presta atenção que existe um ponto aí, tá bom? Observe que ainda que ele peça para você não se preocupar, não ficar, olha, tem gente que ficou triste aqui, eu vou despertar você para a vida, tá bom? Presta atenção, que eu falei, tem gente aqui que baixou a cabeça e falou: ai, ferrou. Calma, não morre ainda. Olha lá. Observe que apesar dele pedir para você não se preocupar, não ficar inseguro, não ficar ansioso, não retroceder, apesar dele falar para você que existe duas vontades e que a sua não importa, mas a dele importa, que a sua não tem poder, mas a dele tem, que a sua não vai dar certo, a dele vai dar certo, apesar dele pedir para você renunciar às suas vontades para aceitar o plano que ele tem, apesar dele mostrar para você hoje que esta vontade dele está ligado a situações não muito agradáveis, aleluia, que você talvez não vá compreender, não vai entender o porquê disso tudo, apesar disso, você notou que ele não alterou a promessa? Vamos, Andréia. Você notou que ele não alterou a promessa? Independentemente da natureza de condição, ele não alterou a promessa. Observa que ele nunca discordou a respeito de dar ou não dar a você o que você pediu. Você notou isso? Aleluia. Apesar de tudo, ele nunca alterou esse desejo. Você notou? Ele mantém a promessa, ele mantém o desejo, ele mantém a vontade. Você entendeu ou não? Ele não alterou. Aleluia. Apesar de você não compreender o método que ele usa, apesar de você não compreender a maneira como ele usa, apesar de você não entender os mecanismos esquisitos que ele usa, ele não alterou a promessa. A promessa é a única coisa que está de pé. A promessa é a única coisa que ele se mantém firme. Ele não disse que não vai te dar. Ele não disse que não vai fazer. Ele disse: respeita a minha maneira de fazer.
Ele não disse: ei, eu não estou judiando de você, eu não quero te ofender nem te humilhar, eu não disse para você que eu não vou fazer, eu disse: respeita o meu jeito, respeita a minha forma, respeita a minha maneira. É que a maneira que você quer é o mais fácil, a maneira que você quer, você acredita que é o mais fácil, mas eu não, eu tenho minha maneira de fazer, eu tenho o meu jeito de fazer. Enquanto você tem pensamentos a respeito disso, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Então você pensa de um jeito, eu penso de outro. Ele não alterou a promessa, ele só disse que a maneira que ele quer fazer deve ser respeitada. Espírito Santo, aleluia. Aleluia. O seu problema é entender o jeito dele. O seu problema é entender a forma dele. O seu problema é essa murmuração desgraçada. O seu problema é ficar reclamando. O seu problema é hostilizar o nome de Deus. O seu problema é dizer: aí tá aí, aí tá aí, aí tá aí. O seu problema, aleluia, é ficar confrontando Deus, porque você não entende a Bíblia, porque você não sabe que ele não alterou a promessa. Pastor, ele não alterou a promessa, pelo amor. Hebreus capítulo 6, versículo 17, Deus estabelece a promessa sobre o conceito da imutabilidade, e ele faz um juramento, e esse juramento tem como base a esperança proposta de que ele não mente, ele não altera, ele não muda. Ele diz: eu falei que eu vou dar, eu vou dar, eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu quero que você entenda que uma coisa é o seu jeito, a outra é o meu jeito. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim? Se coloque no meu governo, se coloca no meu controle, se coloca na minha dispensação, se coloca na posição. Para de ser essa pessoa rebelde, para de ser essa pessoa conflitante, para de ser essa pessoa teimosa, para de fazer aquilo que eu não mandei, para de tentar me ajudar. Eu disse, e o que eu disse tem data e hora para acontecer. Presta atenção. No livro de Provérbios, no capítulo 16, a profecia diz o seguinte. Deixa eu abrir lá para você entender. Deus quer falar com você. Para você ver como o ser humano é atrapalhado no seu relacionamento. Provérbios 16. Presta atenção. Eu vou auxiliar esse provérbio a Tiago 4,13. Ok? Onde Deus diz que a sua vontade só atrapalha a vontade dele, porque a sua vontade não tem poder nenhum, a dele controla o dia de amanhã. Olha o que ele diz, Provérbios 16: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto é o Senhor que dá a última parte, pois o Senhor criou tudo que existe com o propósito de Matou? Tá, presta atenção. O Senhor está falando que a vontade dele sobrepõe a tua, porque a vontade dele controla resultados, e a sua vontade não tem poder para controlar o dia de amanhã. Ele diz que a sua vontade só atrapalha a vontade dele, e se você não cumprir a vontade dele, você não recebe o que ele te prometeu. Acabou. Quando ele fala de vontade cumprida, ele está falando de propósito espiritual, de um plano onde as condições ou as circunstâncias que envolvem o desejo que você tem está sobre o domínio dele. Ele diz: é do meu jeito e não do seu. Ele manda você ficar quieto, baixa a tua bola, que quem manda sou eu. Diga glórias a Deus.
Aí ele diz: ao homem foi dado a competência de estabelecer planos, mas os planos de Deus são projetos definidos. O que é um plano definido? Ele está pré-estabelecido, ele é predestinado. Bateu com Romanos 8:28? Pois aqueles que eu chamei para passar para problemas, para passar por propósito, eu predestinei. Então quem passa por problema já passa debaixo de predestinação. Então Deus está querendo dizer que quando o problema nasceu, Deus já estava te dando vitória. Diga obrigado por saber disso. Tá, onde está o perigo? Ao homem foi dado a competência de examinar planos, de planejar, de desejar e praticar vontades. O que é vontade? Presta atenção. Você entender? Uma faculdade em que o ser humano tem a condição de escolher, praticar ou deixar. A força em que o indivíduo, detém sobre o controle dos seus desejos, anseios e determinações. Deus está dizendo que deu ao homem a capacidade de realizar, deixar, fazer escolhas, ansiar. Deus deu ao homem essa natureza de competência, mas não deu a ele poder para controlar resultados. Ele diz: pois os meus planos são bem definidos. Então ele deu você, presta atenção, ele deu a você a competência de planejar, ele deu a você a competência de realizar, ele deu a você a competência de buscar, ele deu a você a capacidade de deixar, ele deu a você a competência de anseios humanos, propósitos, sonhos, projetos. Ele estabeleceu esse relacionamento e te deu liberdade, mas se ele não tiver no negócio, nada com. Por isso Deus diz: existem duas vontades, uma é a sua, é essa que eu te dei. Mas essa capacidade que eu te dei, se ela não estiver alinhada à minha vontade, nada com, porque o meu propósito é pré-estabelecer, é um plano definido. Então ele está dizendo que existe, presta atenção, negão, ele está dizendo que existe um plano na tua vida sob o domínio, sob o total controle dele, mas debaixo desse plano existe a sua vontade. E o que ele está dizendo? Não estraga a minha vontade. Diga glórias a Deus em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando em nome de Jesus? Vamos lá, vamos lá, presta aí. Vamos lá, livro de 2 Reis, capítulo 8. Um profeta chamado Eliseu, apareceu uma mulher chamada Sunamita, não era o nome dela, era de Sunem, e ele disse para ela: vem aqui, mulher, Deus mandou dar um recado para você. E qual é o recado que eu tenho para te dar? O que Deus tem para me dar? Deus pediu para você sair da cidade e ir para fora da cidade e morar em outro lugar. Por que Deus quer isso? Porque por 8 anos vai vir uma seca aqui terrível, você vai perder tudo, então é melhor você ir embora daqui. Deus mandou esse recado para ela. O que ela fez? Juntou o filho e 8 anos depois, passando 8 anos, nem um dia mais, nem um dia menos, ela retornou. Quando ela retornou, o texto diz que esta mulher, ela retorna debaixo da obediência e saiu debaixo da obediência, respeitando o propósito do dia. Quando ela chega, ela vai direto no rei conversar com o rei sobre o que aconteceu. Quando ela vai conversar com o rei, uma pessoa chamada Geazi está contando a história para o rei a respeito dos feitos do profeta Eliseu. Aquela mulher entra no pátio, ele olha e diz: está aí a mulher. Qual mulher? Aquela que o profeta Eliseu ressuscitou. O rei diz: vem aqui, conta para mim a história, para ver se bate a informação que ele está contando. Ela contou toda a história. Aí ele perguntou para ela: bom, já vi que bate a história, você é uma pessoa muito obediente, anda dentro do plano de Deus, deixa eu te perguntar, o que está acontecendo, o que você quer? Ela diz: não, rei, sabe o que é? Que Deus falou para mim ir embora. Eu fui e fiquei 8 anos, agora Deus falou para mim voltar, eu voltei, então eu respeitei o processo, entendeu? E o que você fez? Eu larguei tudo para trás, Deus mandou, eu fiz, eu confiei nele. Então ele disse: então faz o seguinte, ele chamou o eunuco e diz: vai lá, pega tudo que é dela, manda devolver e fala para fazer uma análise do prejuízo que ela teve em 8 anos e paga para ela, porque ela é obediente a Deus. Calma. Observe, eu não quero que você se apegue na bênção, eu quero que você se apegue na obediência. Imagina Deus virar para você e falar assim: abre mão disso e daquilo.
e confie em mim. Deus não disse que depois de 8 anos ia restituir, disse? Deus não disse que depois de 8 anos ela ia voltar e encontrar tudo intacto e Deus ia abençoar ela, disse? Ela teve que confiar. Então Deus está dizendo em Hebreus 10:36, depois de haver cumprido a vontade de, aí receberá o que ele prometeu. Deus mandou confiar cegamente. Agora vamos lá. A Bíblia fala no livro de Ruth, de uma outra mulher chamada Noemi. Ela tinha a mesma informação de que haveria uma grande seca na cidade de Belém. Ela conversa com o marido, junto com os filhos e muda de cidade. Ela pensa, vamos para aquela cidade que nós vamos ficar seguros lá nós vamos viver a nossa vida e vai dar tudo certo. Bom, ela foi embora. 10 anos depois, o que aconteceu? Morreu o marido e morreu os 2 filhos. Ela volta sem nada, com a vida destruída, porque Deus não mandou ela sair da posição que ela estava. Então ela volta baseando o quê? Uma vida de prejuízo, porque ela não aceitou o Observe que existem 2 personalidades aqui, amém? Existe a Ruth, existe a Noemi, que não aceitou passar o propósito espiritual, porque não entendeu que aquela seca, que aquele momento era derrota, mas era vitória. E existe a Sunamita, que recebeu uma informação difícil, de ter que abandonar a casa, de ter que abandonar tudo, de ter que abandonar as pessoas, de ter que sair de perto da sua parentela, da sua família, foi embora, voltando 8 anos depois, recebe tudo o que ela perdeu, restituidamente. 2 personalidades. Uma que tentou controlar o seu próprio destino, e tomando decisões fora do plano de Deus, quebrou a cara e perdeu tudo. E uma outra, que também recebeu a mesma informação que a outra, de uma grande seca, e resolveu fazer tudo conforme Deus. Essa não teve prejuízo nenhum. Presta atenção. Observe que uma recebeu um chamado de Deus para ir embora. E ela perdeu quantos anos? 10. Aqueles 10 anos da vida dela não foi escrito. Foi uma história de prejuízo. A outra recebeu a mesma informação, com a mesma circunstância. E ela foi embora por 8 anos. Mas aqueles 8 anos Deus não permitiu que houvesse prejuízo. Você conseguiu entender o que é alguém na presença de Deus, fazendo o que Deus mandou, e alguém que está fora da presença de Deus? Você entendeu que alguém fora da presença de Deus foram 10 anos de uma vida de prejuízo, e uma outra que fez de acordo com o propósito de Deus e aceitou aquela dificuldade, aceitou aquele momento, respeitou aquilo, entendeu que aquilo não era para o mal, entendeu que aquilo era um plano de Deus, e ela não perdeu os 8 anos, ela ganhou aqueles 8 anos. Observe o que é uma pessoa que não aceita o plano de Deus e quer fazer tudo do seu jeito. Ela perdeu 10 anos da vida dela. Observe a outra, que Deus também tinha a mesma prova. As 2 eram uma mesma prova. Era uma seca em Belém e uma seca, aleluia, que também o profeta Eliseu disse para ela, para a Sunamita, que ela iria passar. A mesma situação. Ela sai na posição, é diferente da outra. Ela sai na obediência, é diferente da outra. E ela não perde os 8 anos, ela ganha os 8 anos da presença de Deus. Observa, as 2 estavam passando pela mesma prova. Era uma seca, um deserto, só que uma não obedeceu. Deus disse, não é para sair, é para ficar. Eu quero que você passe, porque eu vou te exaltar. Ela não quis, desobediente. Ela saiu e voltou sem nada. A outra também recebe a mesma informação. É uma seca, é um deserto, mas ela diz, sim, Senhor, e o que o Senhor quer que eu faça? Ela toma posição, ela volta e não perde os 10 anos. Observe que uma fez a vontade dela, a outra fez a vontade de Deus. A que fez a vontade dela quebrou a cara, a que fez a vontade de Deus foi recompensada. Mas as 2 foram levadas a passar pelo mesmo problema. Só que uma entendeu que aquele problema era vitória. Uma entendeu que aquela notícia não era ruim.
Uma entendeu que aquela notícia era um Você está achando que é fácil? É ou não é? Ela na casa dela, tranquilo, o patrimônio dela, a vidinha dela, o filhinho dela, e alguém bate na porta e diz: Deus mandou você largar a casa, largar tudo e ir embora. Para onde? Some, vai para qualquer cidade fora dessa cidade, fora dos limites dessa cidade. Olha o grau de renúncia que ela teve que fazer e compreender de que aquilo ali não era uma coisa ruim. Ela, apesar de não entender, ela preferiu obedecer, porque ela entendeu que por trás daquilo ali tinha algo bom de Deus. A outra recebeu a mesma informação. De vez de ela olhar para aquilo que Deus estava falando, ela olhou para quem? Para o problema. E ela se deixou envolver emocionalmente pelo problema. E ela foi tomando decisões e não percebeu que tudo que ela estava fazendo era contra a vontade de Deus. 10 anos depois, ela perdeu os 10 anos da vida dela. Ela perdeu tudo. Presta atenção, por favor, que eu tenho um objetivo aqui, amém? Tá bom? Presta atenção aqui. Olha como o reino de Deus aqui na terra é sério. Imagina que uma pessoa, imagine que você tem um processo de vida aqui na terra. Uns têm 10 anos, outros têm 25, outros têm 50 anos, outros têm 70, eu não sei. Quem sabe é Deus. Vamos fazer uma análise da sua idade agora para trás. Vamos fazer uma análise espiritual a respeito do propósito de Deus e a respeito da tua vida fora do propósito de Deus. Vamos fazer uma análise de quanto a tua vida até aqui você usufruiu de verdade dela e quanto você perdeu. Tem pessoas aqui que você vai ficar com saldo negativo. Tem pessoas aqui que você vai fazer uma análise e fala: pastor, eu só perdi. Pastor, eu estou pior do que 10 anos atrás. Pastor, eu estou pior do que 5 anos atrás. Pastor, eu estou o seguinte: minha vida sentimental, pastor, é um caos. Minha vida material é um caos. Minha vida financeira é um caos. Pastor, se eu fizer uma matemática sobre o tempo que eu perdi fora da presença de Deus, ou andando fora do posicionamento de Deus, ou não aceitando o propósito de Deus, eu vou ser honesto, pastor, eu sou um zero à esquerda. Eu não sou nada. Eu não sou feliz na minha vida sentimental. Eu não sou feliz na minha vida financeira. Eu não sou feliz em nada, pastor. Eu estou com saldo negativo. E por incrível que pareça, pastor, eu cheguei a ter um carro, cheguei a ter uma casa, cheguei a ter um terreno. Eu cheguei. Você só chegou. E vai morrer terminando a vida dizendo: só cheguei. É grave ou não é? É grave ou não é? Você bater 50 anos de idade e fazer uma análise da tua vida e saber que naqueles 50 anos de idade que você tem, 25 anos não foi escrito. Porque são 25 anos que você só perdeu. Relacionamentos traídos, vida material perdida, comprou e perdeu. Você faz uma análise dos seus 25 anos e fala: Deus, se esses 25 anos meu tivesse na minha mão, eu estava melhor do que eu estou. Então são 25 anos que eu não cheguei a lugar nenhum. Moralmente, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, materialmente, a minha vida nesses 25 anos fora do propósito de Deus só deu errado. A minha pergunta hoje para você é: quanto tempo você quer mais para perceber isso? Espírito Santo de Deus, vamos lá, gente, eu sei porque eu vim aqui hoje, aleluia. O que você quer para perceber isso? Quer perder mais coisas? É mais um relacionamento perdido? É mais uma grana perdida? É mais uma historinha perdida? É mais um ano perdido? É mais um tempo perdido? É mais, presta atenção que eu vou falar o que Deus mandou aqui. Você não é uma planta. Você está entendendo que você não é uma planta? Aleluia. Você não é alguém para ficar estático no lugar. Deu para entender? Deus te fez para não
para a não concepção da inutilidade. Aleluia. Por quê? Porque Deus não fez ninguém para ser inútil. A vaca dá leite, o pé de manga dá manga. Quando Deus fez para você, Ele fez para você evoluir, Ele fez para você viver e crescer. Ele não te fez para andar para trás, Ele não te fez para você, aleluia, perder. Ele te fez para ganhar. É inadmissível, Rafael, que você viva na presença de Deus e só anda para trás. Não, irmão. Você começa com uma Monark, da Monark você compra uma mobilete, da mobilete você compra uma moto, da moto você compra o carro, do carro você compra um carro melhor ainda, aí você compra um terreno, do terreno você compra uma casa, aí você vai constrói a casa, aí você vende a casa com uma casa melhor. Você não para, irmão, porque o processo de Deus dentro da Bíblia é um plano evolutivo. Ele não constituiu o propósito de você perder. Então você não tem que andar ferrado, você só está andando porque você não aceita o plano de Deus. Vamos lá, vai. Lembra que eu falei em Lucas capítulo 22, versículo 42? Você considera Jesus uma pessoa muito poderosa? Você considera Jesus uma pessoa muito poderosa? Amém. Então vamos ver Jesus dobrado de joelho, dizendo: Pai, está vendo esse processo entre o Getsêmani e a cruz? Sim, tira de mim. Como é que é? Não, esse plano que o senhor tem, sabe esse processo que o senhor tem? É difícil. Afasta ele de mim. Ele diz: Pai, vamos fazer o seguinte. Cometi um erro por causa da minha insegurança diante do que está acontecendo. Presta atenção, Pai. Eu sei o que o senhor tem depois disso. Então, é melhor passar pelo que eu tenho que passar com vitória do que aceitar fazer o que eu quero e não chegar a lugar nenhum. Até Jesus aceitou passar pelo que tinha que passar. Até Jesus aceitou não fazer sua própria vontade. Até Jesus aceitou não fazer a sua própria vontade. Ele sabia que o processo era dolorido, ele sabia que o processo era difícil, ele sabia que o processo era complicado, ele sabia que as coisas iam ser ruins, ele sabia que as coisas seriam muito difíceis, mas ele disse: melhor difícil na sua mão do que fora da sua presença. Melhor passar na sua mão do que passar fora da tua presença. Melhor passar da sua posição do que fora da posição, porque na sua posição eu sei qual é o resultado final. Na sua posição eu sei o que vai acontecer no final. Do teu jeito eu sei que eu vou ganhar. Do teu jeito eu sei que vai dar certo. Então vou fazer o seguinte: Senhor, eu me entrego na tua vontade e faz do jeito que o Senhor quiser. Ei, placou de lá para suíte raça, lipocomou de lá para sub de cápia, lá para raçui de caia sub de raça. Espírito Santo de Deus, lá para raçub de cápia. Preste atenção. No livro de Gênesis, quando Deus conversa com a serpente pela indução do pecado em Adão e Eva, ele disse para a serpente: vai nascer um menino dessa mulher, e esse menino vai pisar na cabeça da serpente. Essa era a profecia. Durante milhares de anos, o mundo ficou esperando o nascimento desse menino. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele sabia, pelo livro de Isaías, qual era o plano espiritual de Deus. Ele já sabia que ele seria morto, crucificado e ia passar pelo problema. Mas antecipadamente, à luz do livro de Isaías, ele já sabia que ao terceiro dia. Então, quando ele põe o joelho no Getsêmani, quando filhinha ele põe o joelho no Getsêmani, ele sabia da prova, mas ele já sabia do resultado.
Ele já sabia da prova, mas ele já sabia do final do resultado. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus, olha aqui para mim, eu quero falar com crente, gente. Eu detesto falar com gente incrédula. Olha aqui para mim, Deus, filhinha, Deus, Ele não deixa você entrar sem antes te avisar. Deus, Ele não deixa você entrar sem antes te avisar. Está no Evangelho de Jesus. Deus, Ele sempre arruma um jeito de falar para você. Deus, ou Ele te dá num sonho, Ele usa um profeta, Ele revela na palavra, mas você não entra sem saber da resposta. Você não entra sem, toma aí garoto, toma aí, eu não sou menino, eu sou um servo de Deus. Você não entra sem antes Ele ter falado para você. Vai, confia que eu já te dei a sua vitória. Puxa, suíte curvas. Vamos terminar, Rafael, vamos terminar? Aleluia, presta atenção aqui, eu quero falar com crente, filhinha. Eu sei que individualmente, cada um de vocês tem algo acontecendo, entendeu, Rafael? Eu sei que individualmente cada um de vocês tem algo acontecendo, seja na vida sentimental, seja na vida material, seja na vida financeira. Eu sei, você está sentado aí, aleluia, você não me contou sua vida, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo, aleluia, existe alguma coisa acontecendo, aleluia, e você pergunta para Deus, meu Deus, você pergunta para Deus, Senhor, mas quando? Você pergunta para Deus, Senhor, mas de que jeito? Você pergunta para Deus, Senhor, qual vai ser a maneira que o Senhor vai resolver isso, aleluia, e Ele vem aqui e diz para você, ei, isso que você chama de preocupação e problema, é um propósito que eu tenho na tua vida, aleluia, é um propósito que eu tenho na tua vida, é um plano que eu tenho na tua vida, é uma maneira que eu encontrei de falar com você e te abençoar. Eu sei que você tem, negão, eu sei, todo mundo aqui tem, eu tenho, aleluia, todo mundo aqui tem, e Ele aparece aqui para dizer para mim e para você, calma, fica tranquilo, porque isso é só uma ponte, isso é só um propósito, e aí você olha, Senhor, mas está parecendo Getsemane, Senhor, está parecendo Getsemane, eu estou vendo dor, eu estou vendo sofrimento, eu estou vendo cansaço, eu estou vendo preocupação, eu estou vendo perda, eu estou vendo prejuízo, mas Ele diz, ei, eu nunca disse que a minha vontade não ia te trazer prejuízo, eu nunca disse que a minha vontade não ia te trazer problemas, mas eu disse que eu ia exaltar você, eu disse que eu ia abençoar você, eu disse que eu faria tudo para honrar você, eu disse que eu faria tudo para, aleluia, confirmar a tua vitória. Então Deus aparece dentro do cenário dizendo para mim e para você, fica quietinho, aceita, aleluia, o teu inimigo vai achar que está com a bola da vez, o teu inimigo vai achar que está ganhando, mas mal sabe ele que eu estou por trás dos bastidores trabalhando, eu estou por trás dos bastidores trabalhando, e aí você olha e fala, meu Deus, pastor, esse negócio é sério, e aí Deus chama você para um relacionamento e fala, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia como Jesus confiou, confia como Ruth confiou, confia como Moisés confiou, confia como Davi confiou, confia como Jeremias confiou, confia como Neemias confiou, confia como os profetas confiaram, confia como o rei Ezequias confiou, vem em mim, confia em mim, você olha, ele é feio sim, você olha, o problema é esquisito sim, mas confia em mim, porque eu estou no negócio, eu estou governando o negócio, eu estou fazendo o negócio, você não entende, mas eu estou fazendo, você não entende, mas eu estou trabalhando, você não entende, mas eu estou agindo, eu garanto para você, é só um bocadinho de tempo, é só um bocadinho de tempo, é só um bocadinho de tempo, fica na brecha, porque é só um bocadinho de tempo.
Libra como de labra raço de covas. Libra como de labra sub de capa. Nete comanda labra sub de capa. Libra como de labra sub de covas. Labra raço de covas. Vou ouvir o que o senhor falou. Eu ouvi, tá bom. Presta atenção aqui que eu ouvi um negócio de Deus aqui. Eu ia concluir com música já em seguida, mas Deus me disse, fala isso para eles. Presta atenção, tá? A vontade, ela é uma faculdade. Em Provérbios 16:1 diz que Deus concedeu isso ao ser humano, uma competência de domínio, onde você pode planejar, amém? Você pode realizar, você pode buscar, você pode ansiar. Observa que Deus fala que essa é a vontade do homem, mas ele diz que existe uma outra vontade, que é a vontade de Deus. Amém? Observa que Deus faz uma declaração que a vontade do homem não controla resultados, mas a dele controla. E a dele não só controla, como o processo é um plano específico e muito bem definido. Quer dizer, ninguém entra sem antes saber do resultado. É um conceito de predestinação, é uma promessa antecipada. Isso aqui é coisa para crente, irmão. Isso aqui você não encontra em Google, isso aqui você não encontra na faculdade de teologia, isso aqui você encontra no joelho. Deus não dá isso aqui na faculdade. Presta atenção. Agora observe, ele dá indicativos, amém não? De que a execução do domínio de se poder planejar algo, realizar algo, buscar algo, ansiar algo, é uma faculdade em que o indivíduo detém o seu próprio domínio. Então ele está falando dele também. Amém, igreja? Amém? Tá. Só que ele estabelece o propósito espiritual a respeito do que está acontecendo na tua vida sobre um plano ou um propósito espiritual. Então ele não chama isso de problema, ele chama isso de vontade. Amém? Se a vontade é uma faculdade sobre um domínio, presta atenção. O conceito bíblico que estabelece a imutabilidade está em Hebreus 17. Ele faz um juramento estabelecendo uma esperança proposta para que todos nós sejamos encorajados a passar pelo problema. Encorajados a passar pelo problema, por quê? Porque ele não mente. Calma. Tá. Se ele não mente, ele insere a faculdade como um domínio que ele tem sobre o problema. Pastor, o que Deus falou com o senhor? Presta atenção. Se é uma faculdade que ele domina e controla os resultados, dentro do processo chamado plano espiritual, ele sustenta, ele provê, ele assume responsabilidade. Vamos lá, negão, entra na minha que o negócio é sério. Então ele não te faz passar por nada que ele não controle. O alimento chega, o gás chega, a grana entra, ele sustenta, ele provém, ele não te joga no fogo e te abandona. Ele leva, mas ele cuida. Ele leva, mas ele cuida. Você está entendendo, Rafael? Ele não te deixa na situação. Ele leva, mas ele cuida. O Espírito Santo diz para mim: ei, você não está sozinho. Você não está sozinha, você entendeu? Eu não sou irresponsável. Se eu chamo, é porque eu vou cuidar. Se eu chamo, é porque eu vou ajudar. Se eu chamo, eu vou sustentar. Se eu chamo, eu não vou deixar cair. Deus manda eu dizer para alguém que está aqui dentro: não me chame de irresponsável, não me chame de negligente, não me chame de distraído, não me chame de desatento, porque quando eu chamo, eu me responsabilizo. Aleluia.
Eu quero falar com gente aqui, eu quero fazer milagre hoje. Eu estou doido para fazer milagre. Aleluia, só milagrão. Aleluia, olha aqui para mim. Aleluia, aleluia. Tem gente aqui, aleluia, que Deus trouxe você aqui para liberar uma unção na tua vida. Aleluia. Pastor, que unção na tua vida? Você está achando que você ia morrer no bico do corvo, é isso? Você está achando que Deus ia deixar você na mão, é isso? Aleluia, não. Ele me falou na madrugada. Agradeça a Deus por ter um pastor que não dorme, mas que ora na madrugada. Ele me chamou para dizer: você não vai morrer no bico do corvo. Aleluia. Você está pensando que você vai morrer na praia? Não vai morrer na praia, não vai morrer na praia. Ele está dizendo assim: ei, eu conheço o seu problema, sei muito bem como é que você está e a situação que você está, e foi por isso que eu convidei você para vir no culto. Você acha que você veio no culto porque você quis? Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que ninguém se achega à presença de Deus se Ele mesmo não trouxer. Você estava na sua casa, Rafael, Deus foi suavemente no teu coração e disse: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Você estava lá todo esquisitinho, apareceu um irmão e diz: ei, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele sempre arruma um jeito de te trazer, ele sempre arruma um jeito de dizer: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Deus tem algo com você. Você está achando mesmo que você veio aqui porque você quis? Ninguém vem se Ele não chamar. Se Ele chamou, foi porque Ele queria falar com você. Se Ele te chamou, é porque Ele queria conversar com você. Se Ele te chamou, foi porque Ele queria colocar paz no teu coração e dizer: eu não sou um Deus irresponsável, eu tenho algo a fazer, eu tenho uma obra a fazer, eu tenho coisas a fazer. E Ele acabou de me dizer: eu não deixo ninguém nadando na praia sozinho, eu não deixo ninguém no meio da tempestade sozinho. Sabe o que Ele vai fazer, filha? Ele falou para mim: vou providenciar vitórias, vou providenciar vitórias. Eu só quero gente de Deus aqui, Rafael. Eu só quero gente. Vai aparecer, Rafael, do nada, vai pro ar, meu Deus do céu, vai acontecer, vai acontecer. Ele diz: vou providenciar vitórias. Você está achando que a coisa vai acontecer, que a coisa não tem saída? Eu estou providenciando agora um milagre para você. Amanhã, amanhã Deus manda dizer: uma pessoa aqui dentro vai receber um telefonema. E o interessante é que esse telefonema não é de dentro dessa cidade, é de fora da cidade. E ele disse: esse telefonema vai agradar o teu coração, e tu saberá que eu sou Deus, e tu saberá que eu sou Deus, e tu saberá que eu sou Deus. Deus também manda dizer que Deus vou mandar uma unção para você. Eu vou mandar uma unção para você. Pastor, que unção que você vai mandar? Aleluia. Eu estou vendo a sua situação, eu estou vendo a tua angústia, eu estou vendo a tua aflição, e hoje estou liberando um milagre para você. Estou providenciando a bênção para você. Estou providenciando. Eu vou tirar você da agonia que você está. Eu vou tirar você da angústia que você se encontra. O que eu vou fazer, homem nenhum pode fazer. O que eu vou fazer, médico nenhum pode fazer. O que eu vou fazer, juiz nenhum pode fazer. Só eu posso fazer. Assim diz o Senhor. Pode soltar o hino em nome de Jesus. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Não sou menino. Há um Deus nessa casa. Sei, é bem assim. Sim. O medo chega e a aflição. Olha aí. Destrói as bases ao coração. Escuta. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar. Olha aí. O medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. Olha aí, ó. Única certeza é que chegou ao fim. Olha aí o que ele está falando. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer.
Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te rever, te fazer um vaso novo, vai mostrar pra todos seus inimigos que Ele sempre esteve contigo, e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar, e você vai cantar, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, que vencedor, Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, que me prometeu, que vencedor. Espírito Santo. Mas se Deus mudou minha vida, Ele também vai mudar a tua história. Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós sem outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu pra sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo, e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Que a graça do Senhor Jesus reine nesta casa. Todos vocês estão recebendo a bênção do Senhor. Todos vocês, sem distinção, estão recebendo a bênção do Senhor. Estão recebendo a graça divina de Deus sobre o que está acontecendo na tua vida neste exato momento. Deus está te agraciando com a vitória. Deus está agraciando você com a unção de uma grande vitória. A bênção do Senhor está na sua vida. O Senhor está providenciando, em nome de Cristo, Ele está providenciando soluções imediatas da parte de Deus. Ele não te chamou e não te colocou em nada que Ele não te sustente, que Ele não te dê força e que Ele não abra caminhos para a vitória. Papéis vão aparecer. Documentos vão ser assinados, porque sou eu o Deus que
comando todas as coisas. Eu abrirei a porta que você precisa. Eu abrirei a porta que você me pediu. Labra comode, labra sube de covas nápia. Eu sou esse Deus. Labra raçui de cova nápia. Eu darei valores nas suas mãos para solucionar seus problemas. Lepra comode, labra sube de covas nápia. Eu vou fazer um reboliço que você não vai compreender. Labra camassu de cova nápia. Vou tocar no coração da pessoa e vou mudar o pensamento desta pessoa. Você vê que ela não muda, mas eu vou fazer mudar o pensamento desta pessoa, e a decisão que ela tomou será completamente diferente. E quando ela falar com você, eu vou surpreender você, porque sou eu o Deus que vou fazer. Lembre a raça. Tu pensa que eu me esqueci de você e deixei você nessa situação? Não, eu sou o Deus que abro caminhos e coloco caminhos aonde não existe caminhos. Sou eu, Deus, especialista em tirar pessoas de labirintos da vida. Você se envolveu e você fez coisas e está em situações que você não consegue sair. Eu sou o Deus que conheço o caminho para te tirar disso. Coloco hoje um caminho na direção. Coloco hoje um caminho novo nesse negócio. Sou eu, Deus, conhecido na Bíblia e na história como um Deus chamado Deus do escape. Eu abro caminhos e dou escape. Quando você pensa, ou todo mundo pensa que não tem jeito, a minha presença produz soluções inimagináveis, diz o Senhor. Eu também vim da parte de Deus, alguém recebendo telefonemas, e esse telefonema vinha como se fosse do fórum, e Deus manda dizer que o meu negócio foi feito nesta noite, diz o Senhor. Um telefonema do fórum, diz o Senhor, para dar vitória, diz o Senhor. Alguém receberá um telefonema do fórum e saberá que eu sou Deus, diz o Senhor. Deus está visitando filhos, Deus está visitando filhas, Deus está visitando nora, Deus está visitando genro, Deus está visitando família. Deus manda dizer: tua casa está uma bagunça, você não aguenta mais a situação de dentro do seu lar. Eu sou o Deus que sei colocar tudo no seu devido lugar. Espere com paciência, porque antes do fim do ano, cada coisa estará no seu devido lugar, diz o Senhor. Vou organizar a sua casa e tu saberás que eu sou Deus, diz o Senhor. Deus também me mostra pessoas desesperadas por causa de condições financeiras, de recurso financeiro. Precisa que algo seja resolvido, diz o Senhor. Deus manda dizer a esta pessoa, no livro de Ageu, no capítulo 2, eu sou conhecido como Deus do ouro e o Deus da prata. Dou quem eu quero e tiro de quem eu quero, diz o Senhor. O Senhor manda dizer que este Deus vai manifestar na tua vida, ele placomou dela para sábia em poucos dias, diz o Senhor. Domingo que vem agora, você dará um testemunho de que só ele poderia ter feito isso que ele fez. Deus manda dizer: sou eu o Deus que estou providenciando o recurso e estou colocando nas suas mãos, diz o Senhor. Deus manda dizer: vou trazer uma pessoa para falar com alguém aqui, e é sobre um imóvel, diz o Senhor, sobre uma casa. Deus manda dizer que alguém aqui está com um problema muito sério, mas Deus manda dizer: estou tocando no coração de uma terceira pessoa, vou apresentar numa direção nova, e Deus manda dizer: sou eu, o Senhor, que farei isso, porque desejo te abençoar, diz Deus. Deus diz que vai tirar alguém de uma vou tirar alguém de uma situação de constrangimento, porque sou eu, Deus, que vou te exaltar, diz o Senhor. Recebe no nome do Senhor Jesus. Esses milagres vão acontecer e nada vai poder impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Diga glórias a Deus, diga glórias a Deus, diga glórias a Deus. Aleluia.